Boa noite. Uma nova pesquisa de intenção de voto, divulgada hoje, 3 de setembro de 2025, pela Rede Record, oferece um primeiro vislumbre detalhado do que pode ser a disputa presidencial de 2026. Gráfico de pizza mostrando a distribuição geral de intenções de voto, com legendas para cada candidato e para indecisos, /nulos e /brancos. Esse tipo de levantamento funciona como uma fotografia do momento. Ela não prevê o resultado final da eleição, mas revela as tendências e mostra forças e fraquezas dos principais nomes na corrida pelo Palácio do Planalto. A importância de uma pesquisa como essa, há pouco mais de um ano do pleito, reside em sua capacidade de influenciar estratégias partidárias, atrair alianças, afastar alianças, medir a temperatura do eleitorado brasileiro em um cenário político em constante transformação e polarização. A análise desses dados é fundamental para que os partidos e os próprios pré-candidatos possam ajustar suas rotas. Eles observam onde estão crescendo e onde precisam melhorar sua comunicação. Para os eleitores, a pesquisa serve como um espelho. Ela reflete as preocupações da população e as preferências em um determinado instante. Permite ver quais propostas ganham mais ressonância. A divulgação desses números gera reações imediatas nos bastidores da política em Brasília. Provoca reuniões, provoca declarações e leva a reposicionamentos. É o início de um longo e complexo jogo de xadrez que definirá o futuro do país. Entender o contexto é crucial. O Brasil atravessa desafios econômicos e desafios sociais. Há debates sobre o papel do Estado sobre a carga tributária e sobre políticas públicas. Cada ponto percentual representa milhões de brasileiros e expectativas. Mais do que competição entre nomes, a pesquisa reflete correntes de pensamento que dividem e moldam a sociedade. Indica quais discursos capturam atenção e quais lideranças se consolidam como alternativas viáveis. A divulgação da pesquisa da Record marca simbolicamente o pontapé inicial não oficial da campanha de 2026. A partir daqui, movimentos políticos se tornam mais calculados e a observação da opinião pública mais intensa. Os resultados serão debatidos por analistas, por jornalistas e pelos próprios políticos. Servirão de base para as narrativas dos próximos meses. É momento de avaliação para o governo atual e de oportunidade para a oposição. Cada dado pode significar um ajuste de curso até o dia da votação. A pesquisa Record apresenta um cenário competitivo e revela uma disputa acirrada pela liderança. No topo, tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Gráfico: Tarcísio, 32%. Lula, 30%. Zema, 8%. Renan, 2%. Nulos, /brancos, /indecisos, 28%. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pelo Republicanos, aparece com 32% das intenções de voto. Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, pelo Partido dos Trabalhadores, registra 30%. Essa proximidade demonstra um eleitorado dividido e sinaliza polarização. Mais abaixo na lista de preferência do eleitor, encontramos outros nomes. A posição do presidente Lula na pesquisa, com 30% das intenções de voto, aponta para um desafio considerável para sua reeleição. O Partido dos Trabalhadores, que governa o país, enfrenta o natural desgaste do exercício do poder. Historicamente, o PT se consolidou como uma força política de massa, com forte base em movimentos sociais, sindicatos e nas camadas mais pobres da população. Suas propostas centrais sempre giraram em torno da redução da desigualdade, do fortalecimento de programas sociais e da atuação do Estado como indutor do desenvolvimento econômico. No entanto, o cenário atual impõe novos e complexos obstáculos para a manutenção dessa base de apoio. Economicamente, o governo enfrenta a pressão por resultados mais robustos. A inflação, embora sob relativo controle, ainda afeta o poder de compra das famílias, especialmente as de baixa renda.
O debate sobre a responsabilidade fiscal e o tamanho da dívida pública gera incertezas no mercado e limita a capacidade de investimento do governo. Socialmente, o cenário também é desafiador. Questões culturais e religiosas ganharam um peso inédito na política brasileira. O avanço de pautas conservadoras em costumes e a crescente influência de lideranças evangélicas criam um contraponto poderoso ao discurso progressista tradicionalmente associado ao PT, afastando uma parcela importante do eleitorado. A perda de força eleitoral de Lula pode ser atribuída a uma combinação desses fatores. A dificuldade em entregar um crescimento econômico acelerado frustra parte das expectativas geradas durante a campanha de 2022. Ao mesmo tempo, a base social do partido se vê diante de novas realidades. A transformação do mercado de trabalho, com mais informalidade e trabalhadores de aplicativos, mudou a antiga relação com o sindicalismo. Além disso, a ascensão de uma nova classe média com valores mais individualistas e conservadores, especialmente no campo religioso, torna a comunicação do partido mais complexa e menos eficiente do que no passado. O desafio para Lula e o PT será o de renovar sua mensagem e encontrar respostas para essas novas demandas da sociedade. A estratégia precisará ir além da defesa do legado de seus governos anteriores. Será necessário dialogar com os setores que se distanciaram, como uma parte do eleitorado evangélico, e apresentar soluções concretas para os problemas econômicos que afligem a população. A pesquisa mostra que a base de apoio do presidente, embora sólida, não é suficiente por si só para garantir a vitória em 2026. A campanha exigirá uma capacidade de adaptação e de reconexão com um Brasil que mudou profundamente nos últimos anos. A liderança de Tarcísio de Freitas na pesquisa Record, com 32%, consolida seu nome como o principal expoente da direita no cenário nacional. Sua trajetória é marcada por um perfil técnico construído durante sua passagem pelo Ministério da Infraestrutura, combinado com uma habilidade política revelada na eleição para o governo de São Paulo. Tarcísio uniu o voto bolsonarista mais fiel à parcela do eleitorado de centro-direita que valoriza sua imagem de gestor eficiente e pragmático. Ele se apresenta como administrador focado em entregas ao mesmo tempo, acenando para a base conservadora em pautas de costumes. Cresceu ocupando o espaço político deixado por Bolsonaro, que hoje está inelegível. Tornou-se herdeiro desse capital político com estilo próprio, menos confrontador, mais focado na articulação com diferentes setores. Congresso Judiciário governar o estado mais rico e populoso virou uma vitrine nacional. Projetos de privatização como o da Sabesp e grandes obras de infraestrutura reforçam sua imagem desenvolvimentista. Isso agrada o mercado financeiro e o empresariado. Sua base é diversificada. Eleitor conservador tradicional, preocupado com segurança pública e valores familiares. Eleitor liberal na economia, que defende um Estado menor e mais eficiente. E grande parcela do agronegócio. Buscando se firmar como uma alternativa à polarização entre PT e o campo bolsonarista, o Partido Novo apresenta a pré-candidatura de Romeu Zema, atual governador de Minas Gerais. Com 8% das intenções de voto na pesquisa Record, Zema representa a principal aposta de uma terceira via com viés liberal na economia. Uma novidade no cenário político que aparece na pesquisa Record é a pré-candidatura de Renan Santos, creditada com 2% das intenções de voto. Renan é um dos fundadores e coordenadores nacionais do Movimento Brasil Livre, que ganhou notoriedade durante os protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, ele se apresenta como pré-candidato pelo Partido Missão, uma legenda em processo de formação que busca se registrar oficialmente na Justiça Eleitoral. O discurso de Renan Santos e do Partido Missão é centrado em 3 pilares principais: o combate à corrupção e aos privilégios da classe política, a defesa de uma agenda econômica liberal, a promoção de uma renovação geracional no poder
A pesquisa da Record revela um dado tão ou mais importante que a posição dos candidatos, o elevado número de eleitores que ainda não tomaram uma decisão. Somados, os votos brancos, os nulos e os indecisos chegam a 28% do total. Quase 1 em cada 3 eleitores. Esse contingente é a peça-chave que pode alterar o cenário da eleição. Definirá quem vai para um eventual segundo turno e, em última instância, quem será o próximo presidente. A existência de um grupo tão grande de indecisos há pouco mais de um ano da eleição é sinal de que o jogo está aberto. Muitos só começam a prestar atenção mais perto do período eleitoral. Outros estão desiludidos com as opções apresentadas e esperam por um fato novo ou por uma candidatura que lhes inspire confiança. As campanhas direcionarão seus maiores esforços a esse grupo. Conquistar uma fração desses 28% pode ser a diferença entre vitória e derrota. Comunicação e estratégia de persuasão serão cruciais. Os votos nulos e brancos totalizam 12%. Esse percentual mostra eleitores alienados do processo político ou que rejeitam todos os nomes em disputa.